Esse é o Rogério. Ele é especialista, ele é químico formado e é especializado em pegada ecológica. E esse é o assunto da nossa entrevista. E a gente vai falar sobre alguns assuntos. Eu gostaria que você se apresentasse, Rogério. Tá certo. Bem rapidamente, meu nome é Rogério. Sempre gostei de natureza, a gente cresceu na fazenda, né, Estela? A gente cresceu na fazenda. Então a gente gosta muito desse ambiente com muito verde, bicho, muito natural. E eu gosto muito, por gostar muito disso e sempre estar preocupado com o impacto ambiental que a gente gera e como gerar menos impacto, eu estudei muito esse assunto. E aí tem algumas coisas que as pessoas não costumam falar e que eu acho importante que a gente fale. Porque é uma forma de você mostrar como resolver os problemas ambientais, né? Então, continuando na minha apresentação, eu sou formado em Química, mas eu tenho cursos em algumas áreas e gosto muito de pesquisar sobre energias. Então, eu gostaria de saber, que você falasse sobre os problemas climáticos e ambientais que são agravados pelo ser humano. Eu diria que os problemas climáticos são todos agravados pelo ser humano, né? Todos eles são. Nós tivemos, ao longo da evolução do planeta Terra, variações de temperatura, nível do oceano, que é uma coisa ligada na outra, né? Quando aquece o ambiente, derrete as calotas polares, então o nível oceânico aumenta. Então está tudo uma coisa ligada com a outra. Só que essas variações sempre foram naturais do planeta Terra. Só que no passado elas eram mais extremas. No passado, eu falo assim, muitos milhões de anos, tem que pensar até antes dos dinossauros, né? Cada vez menores com o passar do tempo. E não tem uma coisa clara, uma ideia clara, exata de por que isso aconteceu, por que essas variações foram ficando menores, foram se equilibrando. A gente tem que imaginar isso. Se elas foram ficando menores, é porque o sistema foi se equilibrando. E se o sistema foi se equilibrando, o que gerou isso? A única explicação é que o sistema se autocontrola. E que sistema a gente está falando? Do planeta Terra. Então o planeta Terra foi criando uma diversidade, uma interligação entre os seres vivos que permitiu esse controle. Porque, no final das contas, esse aquecimento e resfriamento tem muito a ver com a concentração de gás carbônico na atmosfera. Esse gás carbônico pode ser emitido por vulcão, sim, mas muitas das vezes ele é emitido pela degradação da matéria orgânica e absorvido pelas plantas, formando matéria orgânica. Então, se você tiver um equilíbrio entre a absorção de gás carbônico pelas plantas e a produção de gás carbônico, seja pela degradação das plantas ou até mesmo por ações vulcânicas, se você tiver um equilíbrio nisso, você tem um equilíbrio ambiental na temperatura global. O que aconteceu é que há mais ou menos 10 mil anos atrás, que coincide com o momento que o ser humano desenvolveu a agricultura, até mesmo essas variações, devido a essa variação astronômica, né, do Sol, da Terra e do Sol, até essas variações pararam. Quase pararam praticamente. Você tem uma estabilidade muito grande no clima. Só observar que essa desestabilização desse equilíbrio adquirido, né, essa desestabilização ocorreu depois da industrialização, que principalmente começa a usar como combustível o petróleo, o gás natural e o carvão. Que são o quê? São fontes de energia, claro, mas são fontes de carbono, porque o petróleo, o carvão natural e o carvão são produzidos, né, pelo acúmulo de matéria orgânica numa região muito profunda, sob pressão e temperatura. Matéria orgânica? Matéria orgânica. Que tipo de matéria orgânica? Como ele demora milhões de anos para se formar, são seres vivos que viveram há milhões de anos atrás. Então, se a gente coletar amostras do petróleo aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai perceber que existem traços ali de substâncias que eram de origem de coníferas, né, de alguns, até bactérias que existiam há milhões de anos atrás. E tem como você fazer essa análise. Você pega o petróleo e analisa um pouquinho das substâncias que estão lá dentro. Mas a produção do petróleo, então, demora muito. O petróleo é produzido pela própria natureza, mas num tempo gigantesco. Quando demora-se muito para produzir petróleo, ou carvão, ou gás natural, a gente considera que esses são combustíveis finitos. Porque o consumo dele é muito maior, mais rápido do que a geração. Ou seja, eu vou consumir
vai acabar e não vai dar tempo de novo petróleo ser produzido. E porque demora milhões de anos. E tem uma solução, assim, Não usar petróleo. Não? Não usar petróleo, substituir o petróleo por outros combustíveis que podem ser produzidos rapidamente, como os biocombustíveis, que são produzidos pelo sol. Por isso que o foco deve ser o sol. Entendeu? O foco deve ser o sol porque ele está aí, ele está disponível, ele tem uma intensidade luminosa gigantesca, sabe? Gigantesca, uma coisa monstruosa. Ó, essa lâmpadazinha, essa lâmpadazinha tem 9 watts. Essa lâmpada do teto, 9 watts. O Sol joga sobre o planeta Terra, aqui na região brasileira, por metro quadrado. Quase 1.000 watts por metro quadrado ele joga aqui. E a gente consegue, com as nossas células solares, né, fotovoltaicas, aproveitar 20% disso. Então são 200 watts. São 20 energias dessa. Muito pouco. É muito. Muito? É muito. Imagina, por metro quadrado. Eu tenho 1 metro só de painel solar. Eu entendi assim, que a gente utiliza pouco a energia solar. Sim, a gente utiliza pouco a energia solar diante da maravilha que ela é. Entendi. É. Então, o aumento do consumo de energia gera o agravamento dos problemas climáticos, né? Eu diria para você o seguinte, aí a gente entra na parte do equilíbrio ambiental e na parte do impacto, né, da pegada ecológica, que eu acho que é um assunto que te interessa bastante. O consumo, quer dizer, nada que é vivo não gera impacto. Tudo aquilo que está presente no ambiente, que é vivo, que acontece, gera impacto ambiental. Então assim, eu estou aqui, estou comendo, estou gerando resíduos, estou respirando, estou gerando impacto ambiental, faz parte do sistema. Carbono, porque o petróleo, o carvão natural e o carvão são produzidos, né, pelo acúmulo de matéria orgânica numa região muito profunda, sob pressão e temperatura. Matéria orgânica? Matéria orgânica. Que tipo de matéria orgânica? Como ele demora milhões de anos para se formar, são seres vivos que viveram há milhões de anos atrás. Então, se a gente coletar amostras do petróleo aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai perceber que existem traços ali de substâncias que eram de origem de coníferas, né, de alguns, até bactérias, que existiam há milhões de anos atrás. E tem como você fazer essa análise. Você pega o petróleo e analisa um pouquinho das substâncias que estão lá dentro. Mas a produção do petróleo, então, demora muito. O petróleo é produzido pela própria natureza, mas num tempo gigantesco. Quando demora-se muito para produzir petróleo, ou carvão, ou gás natural, a gente considera que esses são combustíveis finitos. Porque o consumo dele é muito maior, mais rápido, do que a geração. Ou seja, eu vou consumir, vai acabar e não vai dar tempo de novo petróleo ser produzido. Porque demora milhões de anos. E tem uma solução, assim, não usar petróleo. Não? Não usar petróleo, substituir o petróleo por outros combustíveis que podem ser produzidos rapidamente, como os biocombustíveis, que são produzidos pelo sol. Por isso que o foco deve ser o sol. Entendeu? O foco deve ser o sol porque ele está aí, ele está disponível, ele tem uma intensidade luminosa gigantesca, sabe? Gigantesca, uma coisa monstruosa. Ó, essa lâmpadazinha, essa lâmpadazinha tem 9 watts. Essa lâmpada do teto, 9 watts. O Sol joga sobre o planeta Terra, aqui na região brasileira, por metro quadrado. Quase 1.000 watts por metro quadrado ele joga aqui. E a gente consegue, com as nossas células solares, né, fotovoltaicas, aproveitar 20% disso. Então são 200 watts. São 20 energias dessa. Muito pouco. É muito. Muito? É muito. Imagina, por metro quadrado. Eu tenho 1 metro só de painel solar. Eu entendi assim, que a gente utiliza pouco a energia solar. Sim, a gente utiliza pouco a energia solar diante da maravilha que ela é. Entendi. Entendeu? Então, o aumento do consumo de energia gera o agravamento dos problemas climáticos, né? Eu diria para você o seguinte, aí a gente entra na parte do equilíbrio ambiental e na parte do impacto, né, da pegada ecológica, que eu acho que é um assunto que te interessa bastante. O consumo, quer dizer, nada que é vivo
não gera impacto. Tudo aquilo que está presente no ambiente, que é vivo, que acontece, gera impacto ambiental. Então, assim, eu estou aqui, estou comendo, estou gerando resíduos, estou respirando, estou gerando impacto ambiental. Faz parte do sistema. Né? O que a gente tem que fazer é que esse impacto ambiental que eu gero na minha vida não seja maior do que o planeta Terra é capaz de corrigir. Corrigir como? Eu sou um ser vivo, natural. Nasci e cresci no planeta Terra. Então, assim, nós estamos ligados um ao outro. De tal forma que o que eu como é produzido pelo planeta Terra e os resíduos que eu gero vão ser, de alguma forma, absorvidos e comidos pelo planeta Terra. É uma troca. Né? O grande problema é que a população gigantesca do planeta Terra e a forma como essa população vive, ela acaba consumindo muito mais recursos do que o planeta Terra é capaz de gerar. Porque a gente não pode pensar só em comida. O problema não está na comida. O problema está nos outros produtos que a gente acaba usando no nosso dia a dia, que não são nem naturais. Você fala produtos industrializados? Principalmente industrializados que não são de origem orgânica. Os industrializados à base de plástico, né, de metais, né, de minérios, que também são finitos, assim como o petróleo. Todos os minérios são finitos. Do ferro, alumínio, lítio, né, cobalto, que também é usado nas baterias de lítio. Todos esses minérios são finitos. E a gente usa eles... Como se não houvesse amanhã, né? Como se não houvesse amanhã, exatamente. Como se não houvesse amanhã. E todos eles não fazem parte do ciclo natural da Terra. Esse consumo não faz parte do ciclo natural da Terra. Como assim? O ciclo natural da Terra é orgânico. Vem da vida, de organismos vivos. Orgânico porque a gente fala que vem de organismos vivos. Então, o ciclo natural da Terra são as coisas que podem ser produzidas organicamente, seja por plantas ou animais, ou bactérias, fungos, e podem ser devolvidas ao sistema e o sistema vai absorver isso. Então eu posso produzir alimentos e quando eu excretar esses alimentos, o meio ambiente vai absorver isso. Os fungos vão trabalhar esses alimentos e vão transformar em minério de novo para ser absorvido pelas raízes das plantas e crescer de novo. Agora, se eu produzo um celular, isso não faz parte do meio ambiente. Nunca existiu um celular no planeta Terra, não faz parte dos organismos vivos. Então isso gera um resíduo que depois não vai degradar facilmente, não vai ser reincorporado no sistema facilmente, o planeta Terra como sistema. Então o grande problema é que nós criamos um modo de vida que, além de consumir muito alguns recursos, consome recursos que não são renováveis e gera resíduos que não são reabsorvidos pelo planeta. Então eles se acumulam. Então, a gente não está pensando nas gerações futuras, né? É como se a gente vivesse só o agora. Só vivesse o agora. E o grande problema é o planeta Terra é grande, o estoque de coisas é grande, então parece que o impacto ambiental é pequeno. Mas ele é grande e o problema é que quando ele começar a ser perceptível, pode ser tarde demais.